frustrada, diante da sua expectativa de colher frutos. Essa frustração vai se expressar em maldição sobre a figueira. Mas a gente sabe que não é bem assim. Ainda que Jesus tivesse limites na sua humanidade, nós vemos que o Jesus que marcha para Jerusalém não é alguém que vai soterrar pelos problemas e as dificuldades. É alguém vitorioso, que tem certeza da sua vitória. Ele diz para os seus discípulos: estou indo para Jerusalém, e importa, é necessário que o Filho do Homem vá a Jerusalém, seja entregue nas mãos dos seus inimigos, seja açoitado e morto, mais alto em terceiro dia, ressuscitará. Ele sabia disso. Ele diz para os seus discípulos: a minha vida não a tomam de mim, eu a dou. Por que razão, meus irmãos, Jesus amaldiçoou aquela figueira, não encontrando frutos, em razão do fato de que não era a estação de frutos? Quando a gente começa a ler os comentários, pastores, pregadores, dependem muito dos comentários, a gente precisa da sabedoria que Deus tem concedido a outras pessoas. Os comentários nos dizem que a figueira é um símbolo de Israel. Que o que acontece é que Jesus chega a Israel e não encontra em Israel frutos. É um momento de julgamento sobre Israel que se aproxima. E que este milagre, meus irmãos, é um milagre de julgamento. E se a gente observar, eu não li, mas a partir do versículo 15, nós encontramos que Jesus, chegando a Jerusalém, entra no templo, expulsa os cambistas, os salteadores que estavam no templo, derruba as suas bancas e, com um chicote na mão, nos dizem os evangelhos, Jesus os expulsa do templo. E com base exatamente nisso que está aqui no texto narrado também por Mateus, exatamente no meio entre esse momento em que Jesus amaldiçoa a figueira e o momento em que ele passa e os discípulos veem a figueira ressecada até as suas raízes. A ideia, dizem eles, é que Israel seria agora colocada de lado como instrumento de Deus, como povo de Deus no mundo, para o estabelecimento do reino de Deus. Mas há um elemento comum nesses dois relatos que tem me levado a entender que há algo mais neste milagre. É o seguinte: tanto num texto quanto no outro, quando os discípulos veem o que aconteceu, Jesus aponta para uma direção. E essa direção é a seguinte: tenham fé em Deus. Eu lhes asseguro, se alguém disser a este monte, levanta-se e atire-se no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que acontecerá o que diz, assim lhe será feito. Que com este milagre, Jesus está apontando para uma vida de oração, uma vida de fé prática em Deus que se expressa através da oração. Eu creio que o assunto é oração e não fé. É o seguinte: esse texto dos evangelhos de dizer a um monte para se deslocar de um lugar para outro,
montanhas. Isso está no capítulo 13. Para Paulo era preciso ter uma fé imensa. Para Jesus bastava uma fé pequenininha. A questão não é exatamente do tamanho da nossa fé, mas onde nós apoiamos essa fé. E aí está a questão da oração. O texto fala de oração, o texto da expulsão dos campistas do templo fala de oração. Há uma repetição de oração em cada um desses eventos. Jesus diz: porque vocês têm feito da casa de meu pai um lugar, um covil de salteadores. E aí ele cita o profeta dizendo: a minha casa será chamada casa de oração. Israel perdeu o contato com Deus ao ponto de receber a visitação de Deus e não reconhecer a presença de Deus em ele. Israel tinha dado as suas costas a Deus. Israel não estava buscando a Deus. E é impressionante que o culto continuava a pleno vapor no templo. O Velho Testamento continuava sendo ensinado nas sinagogas. Os fariseus levavam cerca de 3 horas por dia orando. Mas havia falta de verdadeira oração em Israel. Jesus então se utiliza desta imagem de montes sendo levados de um lugar que era seco, evidentemente, se projetando no meio dos mares. Essa linguagem, meus irmãos, é o que nós chamamos de superlativo inusitado. Imaginem uma coisa que a gente não está acostumado a ver. Algo absolutamente diferente. Agora imaginem isso em grau superlativo. É esse negócio de montes passando assim pelo ar. Monte está na terra. Monte é alguma coisa que não tem autoproporção. Monte não tem como, com todo o seu peso, a gente vê montes como aves no céu indo na direção do mar. Isso não existe, isso está além da nossa capacidade de imaginar, está além da nossa experiência de vida, é o inusitado. O salmista usa isso no Salmo número 46, Deus é nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia, pelo que não deveremos ainda que a terra se mude e os montes se transportem para o meio dos mares. Eu creio, meus irmãos, que a grande lição desse texto é a seguinte: Jesus vai até a figueira para buscar nela frutos, e não há frutos. Por que razão? Por quê? Não era a época de frutos. Eu creio que a lição, meus irmãos, é a seguinte: no reino de Deus não há época designada para frutos.